Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz e a graça seja com cada um de vocês. Hoje nós estamos agora indo para a terceira igreja. Você está no meu canal Samuel Buralho, né? Eu peço que você, como todos os youtubers, pedem que vocês dêem um like. Gente, dê um like, ajude a gente a levar esse estudo para frente, tá bom? Isso é um videozinho de 5 minutos com conteúdos muito grandes. Então eu lhe peço que você dê o seu like, se inscreva, ative o sininho para ajudar na proliferação dessa palavra. Bom, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Opa, a igreja de Pérgamo tá cheio de coisas aí interessantes. Lembrem-se que a igreja de Esmirna foi um período meio difícil, né? Para os irmãos que viveram naquele período ali, daquele tempo. A igreja de Esmirna, né? Entre o ano 100 até o ano 313. Lembra que houve 10 anos de perseguição e esses 10 anos de perseguição complicou a vida daqueles irmãos. Aí entrou quem? Entrou Constantino. Constantino mandou parar com as perseguições, as guerras contra o cristianismo. Depois Constantino diz que se converteu, entra para a igreja e a influência pagã, política do imperador, a igreja agora entra no período de Pérgamo. O que significa Pérgamo? Pérgamo significa compromisso. Sabe aquele momento da sua vida que você está precisando de uma ajuda de alguém e no momento mais difícil da sua vida alguém entra e te dá aquela ajuda, aquela força e a partir dali você entra em compromisso. Por quê? Porque você fica grato àquela pessoa. Então a qualquer momento aquela pessoa pode aparecer para você e fazer um pedido assim meio chato e você fica meio receoso de fazer, né, aquele favor, mas você está em compromisso com aquela pessoa e você, puxa, se eu não fizer vai ficar meio chato, ele me ajudou, e aí você termina fazendo uma coisa às vezes que você não quer fazer. Foi a igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, o verso que a gente vai ler é capítulo 2, versículo 12 e 13, onde diz o seguinte, começa assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Misericórdia. Uma igreja cristã com o trono de Satanás ali. Pensa bem. Que tristeza, né? E ele diz assim, mas vocês ainda conservam meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, meu fiel, quando foi morto entre vós, onde Satanás habita. Gente, pelo amor de Deus, que época, hein? Que época! A igreja cristã estava vivendo uma coisa terrível, né? Agora passou a ser o trono de Satanás e Satanás habitando dentro da igreja, pelo amor de Cristo. Olha aí, gente, entenda por que você faz tantas vezes aquela pergunta, meu Deus, por que tanta igreja? A história da igreja começa a explicar os motivos. Bom, e nós vimos aqui que essas pessoas que se entraram ali e a igreja passou a se tornar... Como é que uma igreja se torna o templo de Satanás, trono de Satanás, e o diabo passa a habitar dentro do cristianismo? Analisa aí. Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, mas não disse que o diabo não iria tentar entrar e bagunçar a coisa, né? Então, entrou uma luta. Se não prevalece é porque houve uma luta, uma guerra, e a igreja venceu, mas a gente vai ver isso mais para frente. Bom, como é que aconteceu isso, né? Eu vou ler aqui um verso de Pedro. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, veja, segundo Pedro, capítulo 2, diz assim, 2 versos 1 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também havia entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado
o caminho à liberdade, né? As práticas libertinas, e por causa deles serão inflamado o caminho da verdade. Opa! Também, movido de avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, ele diz aqui que haveria um tempo que iria surgir falsos mestres trazendo ideias malucas, e o povo passaria a ser comércio, né? Iria ser comercializado ali entre eles iriam fazer comércio de voz. Bom, esse comércio de voz é só você olhar no passado aí, quando no passado, infelizmente, a igreja cristã chegou a ponto de vender salvação, né? Os padres ficavam ali nas esquinas vendendo salvação, né? Dizendo, alguém morreu, alguém preocupado chegava lá, apagava fazendas, etc. Aí ele dizia que a alma daquela pessoa tinha saído do inferno já e estava no céu, porque ele estava comercializando ali. Bom, ainda assim, nesse período aí, que cobre o ano do quarto século e vai até o sexto século, tem algumas coisas que começam a penetrar dentro da igreja, por questão de compromisso. Como Constantino para a perseguição e diz que é cristão, e começa a construir templos e etc., e oficializa de fato ali o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, então agora a igreja se sente no dever de aceitar algumas coisas. Então, no dia 7 de março, repito, isso aí vocês vão ouvir várias vezes, no dia 7 de março do ano 321, Constantino reconheceu oficialmente o cristianismo, né? No dia 313, no ano 313, Constantino reconhece oficialmente o cristianismo como religião pelo Edito de Milão. E no mesmo ano promulgou uma lei que protegia os sacerdotes e cristãos contra as injúrias de hereges. Opa, que coisa, hein? Constantino chega lá e diz, a partir de hoje, 313 ali para as perseguições, e a partir de hoje os sacerdotes e cristãos ali estão protegidos contra qualquer ataque de injúria contra os sacerdotes, vindo aí essas injúrias dos hereges. Bom, com isso, os pagãos vieram para a igreja. Agora os pagãos começaram a entrar dentro da igreja, e o pessoal disse, agora o cristianismo é nossa religião também. E aí, no dia 7 de março do ano 321, mais na frente da proteção, né, a igreja, a Constantina emite uma lei dizendo assim, a partir de hoje todos vão ter que descansar no venerável dia do sol. Venerável dia do... Gente, pelo amor de Cristo, Deus iria pegar um dia que foi oferecido aos demônios, né? E iria colocar como seu dia? Analisa. Deus ciumento, a Bíblia diz, existe Bíblia que diz que no segundo mandamento diz, eu sou um Deus ciumento. Aí Deus vai pegar uma coisa que foi dedicada aos demônios para colocar para a igreja? Só na cabeça de quem aí não está pensando muito bem, biblicamente. Então, aqui nos diz que foi no dia 7 de março do ano 321 que Constantino emite uma lei civil. Só que a igreja ainda estava meio assim, com Constantino, aceitava algumas coisas, alguma coisa rejeitava, mas ia beleza. 364, agora a igreja decidiu definitivamente pegar a lei de Constantino e as práticas dos pagãos e dizer, 364, a igreja toma a doutrina dominical e diz o seguinte, veja só, isso você vai ver, fonte, pode procurar até no Wikipédia e em outras coisas. Propósito dessa reunião que aconteceu, estabelecer o domingo como feriado público, né? Isso aqui, nós vamos falar aqui da lei de Constantino, né? Todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores, artífices, descansem no venerável dia do sol, não obstante, tendo os lavradores com liberdade para o cultivo do campo,
Só os lavradores tinham liberdade para cultivar o campo, visto que repetidas vezes não existia melhor momento para plantar a não ser o dia do sol. Aí ele continua aqui. Bom, de repente, no ano 360, isso aqui é do ano dia 7 de março do ano 321. Só que no ano 364, o que é que diz? A lei dominical ocorrido no ano 364, concílio de Laodiceia. Agora a igreja já estava para lá de Bagdá, né? Com os pagãos. Propósito, qual dia os cristãos devem guardar? No cânon 29. No cânon 29, os cristãos não devem judaizar a partir de hoje e ficar ociosos no sábado, preguiçosos no sábado, mas devem trabalhar nesse dia, deve apenas honrar especialmente o dia do Senhor, o domingo. E como cristãos, devem, se possível, não trabalhar nesse dia. Se entretanto eles forem encontrados judaizando, que seja excomungado por Jesus. Eita, agora a igreja católica botou para lascar, perdão aí a expressão. Quem for pego guardando o sábado a partir de agora, vai ser excomungado por Jesus. 364. Lei terrível, lei diabólica, satânica. Não é por isso que diz que era o trono de Satanás que estava ali, mestres ociosos, criando doutrinas satânicas, diabólicas. E, entendeu, querido? E aqui ele deixa bem claro, né, que começa a entrar doutrinas diabólicas e satânicas. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, deixa eu ler rapidinho aqui, que meu tempo está ficando curto. Misericórdia, Senhor, ajuda aí. Segura o tempo, Jesus. Aí o que é que diz aqui, ó? Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, verso 9, 10 e 11, diz assim, olha aí, ó. Vocês hoje vão ter que ver um vídeo maior. Bom, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não poderás fazer conforme as abominações daquele povo. Não se acha entre ti quem faça passar pelo meio do fogo, ou a filha ou o filho, nem encantador, nem prognosticador. E aí ele diz assim, nem encantador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Opa! Aqui agora Deus diz bem assim, não pode consultar mortos. Mas aí o que foi que o cristianismo fez? Guardar domingos e festas. Festa de quem? Dos santos. E esses santos estão vivos ou estão mortos? Estão mortos. Bom, se esses santos estão mortos, o que é que a lei de Deus diz? Não pode consultar mortos. Aí eu me ajoelho e digo o quê? Eu digo, São Francisco de Assis, interceda por mim. Estou consultando mortos. Né? Eu acho, se não me engano, é Santo Antônio Casamenteiro, né? Não sei bem, eu acho que é isso. Santo Antônio, arrume um esposo, uma esposa para mim, consultando mortos. Abominação, Senhor. Doutrina de Satanás. A igreja começou a tomar um caminho diferente. Constantino trouxe a desgraça, o opróbrio para dentro da igreja. A igreja, porque estava sendo perseguida pelos pagãos,